Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui no canal vai ser dia de relembrar os jovens Vingadores da Marvel e também falar um pouco sobre como uma ideia muito boa ela pode ser desperdiçada pela editora. Mas antes de eu começar aqui esse papo, já deixar aquele recadinho de lei, inscreva-se no Nerd Mochilinha para você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo. Já deixa o seu like ou já deixa seu dislike, tudo bem. Sinta-se à vontade, né? Então vamos lá, pessoal. Afinal de contas, para você que não lembra, quem são os Jovens Vingadores? A primeira formação é essa galerinha aqui, ó. Patriota, Hulkling, Wicano e esse mano que eu esqueci o nome aqui, o Iron Lad, né? Eu esqueci o nome dele em português agora. Porra, me deu um... É o Mini Homem de Ferro. Vamos chamar ele de Mini Homem de Ferro. Grupo criado em 2005, né? Depois da queda dos Vingadores. Os Vingadores não existiam mais. E aí o universo Marvel estava sem a existência do grupo. O que o Alan Heinberg e o Jim Cheung fizeram? Eles pegaram um conceito que eu simplesmente achei muito bom. O que aconteceria se existissem versões jovens heróis de heróis já existentes no universo Marvel? Como você deve ter reparado aqui na capa, o Patriota lembra o Capitão América, o Wicano lembra o Thor, o Hulkling lembra o Hulk e o Homem de Ferro Júnior, ele lembra o Homem de Ferro mesmo. Então, assim... E, cara, porque se você parar pra pensar, qual que é o conceito, assim, da Marvel em geral? Não existem sidekicks, não existem parceiros de heróis na Marvel. O único, basicamente o mais famoso que existe, é o Bucky. Que era o Bucky, o Capitão América, durante a Segunda Guerra Mundial. E depois praticamente não teve. Assim, só o Capitão América, teve o Nômade, teve o Falcão depois tal, mas praticamente nenhum herói da Marvel teve parceiro ali, um parceiro mirim. Isso que eu tô falando que o Nômade e o Nômade, ele lembrava um pouco o Bucky, tudo bem, mas assim, o Falcão não era uma criança, um adolescente, por exemplo. E até o conceito de heróis adolescentes na Marvel também estava em falta. E, de novo, se você for analisar, nos anos 60, quando surgiu a Marvel, vamos dizer assim, a Marvel que nós conhecemos, o Homem-Aranha era adolescente, o Tocha Humana era adolescente e os X-Men eram adolescentes. O restante eram jovens adultos ou eram já adultos. Nos anos 70 e nos anos posteriores, não tivemos heróis jovens solo, pelo menos. Porque alguém pode chegar e falar, Matheus, mas teve a Lince Negra, a Kitty Pryde nos X-Men. Teve os novos mutantes. Mas se você for reparar, sempre são em grupos. Então, assim, não existiam, não surgiam heróis jovens da mesma forma que antes. Então, em 2005, o que o Heinberg fez? Ele falou assim, pô, eu vou criar heróis adolescentes. Mas o Heinberg, ele nunca tinha escrito gibis. Ele veio do universo da televisão. Ele era o escritor e criador da série The O.C., ele escreveu Sex and the City e também escreveu uma temporada de Gilmore Girls. Gilmore Girls, né? Eu tava errando aqui antes. E aí ele falou assim, cara, eu queria escrever um gibi. E ele ofereceu uma ideia pra Marvel, que era, cara, não existem Vingadores. Tá na hora de nós termos a nova geração de Vingadores. E aí surgiu essa meninada aqui, primeiro que era o Clube do Bolinha, e posteriormente, ao longo da história aqui, desse volume 1 da série, né, apareceu a Estatura, a filha do Homem-Formiga, do Scott Lang, e a Gavião Arqueira, né? Ficou como Gavião Arqueira mesmo, que depois acabou ficando mais famosa graças à série do Gavião Arqueiro do Matt Fraction e também por conta da série da Disney. E um novo Visão, um Visão Júnior, que por conta da destruição que ele sofreu na queda dos Vingadores, ele foi reconstruído como um jovem. Eu acho essa série dos Jovens Vingadores aqui do Heinberg muito boa, porque assim, primeiro que
o escritor ele já quebra o paradigma que, assim, esses caras eles não são as versões júnior dos heróis, eles não são clones, eles não são, sei lá, viagem no tempo, nem nada. A gente descobre que, por exemplo, o Hulkling, ele é o filho do Capitão Marvel original, o Marvel. O Wicano, ele é um dos gêmeos perdidos da Feiticeira Escarlate, que foi o que ocasionou a queda dos Vingadores, quando a Feiticeira Escarlate ficou maluca. O Patriota, ele é o neto do Capitão América original, o Isaiah Bradley, né, que é do Capitão América A Verdade, ótima minissérie, por sinal. E o Iron Lad, aqui, o nosso Homem de Ferro do século 30, é o Kang. Então, assim, eu acho que o Heinberg, ele estudou bastante toda a mitologia dos Vingadores, e ele criou um material que eu considero um dos gibis mais divertidos dos anos 2000 da Marvel. Eu acho que é uma ideia muito boa e eu fiquei muito surpreso, tanto na época quanto até hoje, quando eu fui reler para fazer esse vídeo aqui, o quanto essa ideia ela é boa até hoje na Marvel. Porque, de novo, não existem muitos heróis adolescentes. E ele criou ainda um conceito muito bacana que eu acho que não foi aproveitado pela editora. Acho que falta alguém chegar e ler esse gibi depois com calma, que é uma espécie chamada de protocolo Vingadores, que assim, se acontecesse alguma coisa com os Vingadores, desaparecesse, morresse, enfim, a nova geração assumiria. E o Visão, ele tem um banco de dados na memória, enfim, né, que ele vai atrás dessa nova geração de Vingadores. Então, assim, eu acho isso uma ótima ideia, uma ideia assim que deveria ser aproveitada e que somente até hoje o Heinberg ele aproveitou. E, cara, eu gosto muito, eu vou ter que repetir, mas eu gosto muito desse gibi de verdade, porque assim, pô, pegar o neto do Capitão América original, amarrar com a alma dos filhos perdidos da Wanda e aparecer depois o Celery também, né, no inglês Speed. Eu gosto muito dessa tradução da Panini, que Speed, né, velocidade, rapidinho, enfim, sei lá, virou Celery. Celery, cara, ninguém usa a palavra Celery. E a Panini acabou usando depois. Eu gosto muito, deixa eu mostrar aqui uma imagem com todos os Vingadores, inclusive o Celery, aqui, né, ó, que tá aqui. Que aí eu acho que fica mais fácil. O Celery é o outro gêmeo perdido da Wanda. E é muito interessante que essa ideia dos filhos perdidos da Wanda, eu acho que vai ao encontro também do que estava sendo feito na época. Assim, a Wanda, a Feiticeira Escarlate, ela pirou, foi o que ocasionou a queda dos Vingadores. E então, pô, vamos continuar trabalhando isso. Eu acho que é até uma ideia da Marvel de tentar, desde então, já começar uma espécie de redenção dela. Lembrando que depois dessa série aqui nós tivemos a Dinastia M, que foi onde ela fez o lance do Chega de Mutantes, né? Um dos eventos mais marcantes da história da Marvel. E aqui também, meus amigos, tem um conceito que eu gosto muito, além do Kang, né, do Kangzinho, aqui tem a questão do Hulkling, né? Que nem eu falei, o Hulkling, ele é o filho do Capitão Marvel que foi gerado durante a guerra Kree-Skrull, né? Boa ideia também do Heinberg, assim, que nem eu falei, ele estudou bastante e eu acho demais essa ideia. E também é uma coisa que ela poderia ser trabalhada no futuro. Então, assim, ele foi deixando diversos ganchos para serem trabalhados. Só que, assim, esse volume 1 dos Jovens Vingadores, ele durou lá fora, né, nos Estados Unidos, de 2005 a 2006. E depois o Alan Heinberg ele voltou a trabalhar com televisão e inclusive chegou até a escrever a série da Mulher Maravilha depois da Crise Infinita. E os Jovens Vingadores tinham que continuar, porque a gente sabe, é um produto da Marvel, não é um produto de autor que fica parado e depois ele, quando o autor quiser, ele volta. Dinheiro não para, né? Uma ideia boa, ela precisa dar continuidade. Mas o problema é que a gente teve uma sequência de materiais e de participações dos Jovens Vingadores
que não serviram para nada. Os Jovens Vingadores participaram da Guerra Civil, tiveram até um cross com os fugitivos num tie-in, tal, assim, no material à parte. Teve participação na Invasão Secreta, que eu considero um grande desperdício, porque lembrando, o Hulkling, ele é metade Skrull e metade Kree. Então, assim, a participação dele na invasão secreta dos Skrulls deveria ser muito maior e o Bendis não aproveitou essa ideia. E também nós tivemos o período do Reinado Sombrio e o Cerco, onde a gente teve até uma minissérie terrível do Paul Cornell, em que tivemos os Jovens Vingadores Sombrios. Uma merda. E teve a participação do grupo também no Cerco, que eu considerei muito fraca. Aí, isso tudo que eu tô te falando, que eu falei aqui pra vocês, da Guerra Civil até o Cerco, foram 2 anos, foi de 2007 a 2009. Então, assim, o grupo ficou 2 anos sem fazer, tipo assim, sem praticamente fazer nada, né? Materiais altamente descartáveis. Teve até um Jovens Vingadores especial também, com foco em cada participante do grupo, mas assim, que não acrescentou em nada também na mitologia, sabe? Criaram só para não manter o grupo parado. Até que em 2010, Heimberg e Chong resolveram voltar ao personagem para dar continuidade à saga dos Jovens Vingadores e pegar aquele que era o maior gancho que eles deixaram. E a Feiticeira Escarlate, hein? Ela é realmente a mãe do Icano e do Celery, então vamos, né, fazer essa história, que aí veio a Cruzada das Crianças, a Cruzada Infantil, que é simplesmente um dos piores gibis da história da Marvel. Assim, eu considero esse gibi terrível. Aqui no Brasil ele ficou famoso por conta do lance do então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, descobrir que nós tínhamos beijos entre participantes aqui do grupo, né, entre o Hulkling e o Icano, né, eles são um casal gay, e ele ficou revoltado, queria impedir a venda do gibi na Bienal, né, gerou uma comoção internacional, e aí o gibi foi vendido na Bienal e esgotou, inclusive. Então o Marcelo Crivella se provou um grande marvete e ajudou a vender o gibi. Mas o gibi é uma merda. O gibi é uma completa merda, é uma grande de uma salada, porque já começa o seguinte, o gibi, ele saiu num espaço de quase 3 anos. Ele começou em 2010 e ele terminou em 2012. E são 9 edições. 9, 10 se considerar um especial que teve aí no meio. É sério. O gibi, ele sofre de vários problemas. Primeiro porque, assim, foi o que eu falei pra vocês. Se passou 2 anos do volume 1 até, teoricamente, o volume 2 aqui, que a gente pode considerar como volume 1,5 ou 2, e muita coisa aconteceu na Marvel. E também esse espaço de 2010 até 2012, pra sair a série, atrapalhou completamente até o andamento do gibi e as coisas que estavam acontecendo no universo Marvel. Então, assim, os Jovens Vingadores, eles voltam, aí o Icano, ele faz mais uma merda, porque, assim, o grande ponto desse gibi também é que os caras só fazem merda, né? Tudo que eles precisam resolver no gibi é porque eles fizeram alguma merda. O primeiro arco é o Kang Jr. tentando não virar o Kang, aí ele faz merda. Aí o segundo arco é o Patriota tentando resolver os poderes dele e fazendo merda. Aí o terceiro arco é o Hulkling fazendo alguma merda e os caras vão lá e resolvem a merda. E aí aqui não é diferente. O Icano, ele faz uma merda, ele vira muito poderoso, chama a atenção dos Vingadores e fala assim, opa, não vamos deixar ter uma Feiticeira Escarlate aqui, parte 2, né? E aí os meninos chegam e falam assim, poxa, vamos atrás da Feiticeira Escarlate, né? E aí o Magneto se envolve, os Vingadores se envolvem, o Mercúrio, o irmão da Feiticeira, se envolve, os X-Men se envolvem, o Doutor Destino se envolve. E, cara, e fora que essa participação do Doutor Destino, ela é muito cretina, porque, assim, olha só, a gente descobre que a queda dos Vingadores e a Dinastia M foi graças ao Doutor Destino.
É uma ideia tão idiota que até a Marvel meio que deu uma descartada, assim, ninguém fala, né? Tipo assim, não, deixa pra lá, tá. Sabe quando a pessoa fala. Foi exatamente isso que aconteceu. E, velho, tem até uma cena que é ridícula no gibi, que é o Mercúrio tentando matar o pai dele, o Magneto, com madeira. Ele pega madeira e começa a arremessar. Eu vou ter que achar essa página aqui, pelo amor de Deus, é sério. É uma cena aqui, pera aí, é uma cena ridícula. Olha isso aqui, gente. O Mercúrio, ele simplesmente ele pega um monte de madeira e ele começa a jogar no Magneto. Magneto ou Magneto? Como é que vocês falam? Joga e aí ele acaba matando a Wanda. E eles descobrem que essa Wanda era um robô. É uma porra de um robô. Gente, é sério, esse gibi é um dos piores gibis da história da Marvel. E fora que é o seguinte, ele é um gibi que ele soa de maneira didática. Porque assim, como o Heinberg ele ficou alguns anos afastado, ele achou que ele tinha que explicar tudo de novo, né? Ah, esse aqui é o Magneto, esse aqui é o Wolverine. Aí tem umas páginas duplas, assim, tipo, esse aqui é o Doutor Destino, né? Ai, olha, né? Ele era um feiticeiro, etc. Como se ninguém soubesse disso. E mais do que isso, eles tratam o leitor meio burro, assim, como se o leitor não tivesse a capacidade de chegar no Google depois e pesquisar para saber quem é o Doutor Estranho, quem é o Doutor Destino, quem é esse cara. É sério, esse gibi ele é muito ruim, ele é muito ruim. Aí esse gibi ele só serviu para duas coisas. Uma para trazer o Homem-Formiga de volta, porque o Homem-Formiga ele morreu na Vingadores A Queda. E o pior, no final do gibi, eles matam a Estatura, a filha do Homem-Formiga. Gente, é sério, esse gibi é muito ruim. Ele é ruim pra cacete. Eu não me conformo que existem gibis. Não existem fãs desse gibi. É sério. Eu tenho esse gibi aqui porque eu gosto muito do grupo. Eu gosto muito do grupo, mas ele é um desserviço aos próprios Jovens Vingadores. Tanto é que a Marvel ela fez o seguinte. Que nem eu falei, essa bobagem aqui, que durou de 2010 a 2012, terminou, a Marvel falou, porra, Heinberg, valeu aí, ó, grande merda que você fez e vamos dar bola pra frente. O que a Marvel fez? Lançou o volume 2 do título, relançou com uma nova equipe criativa formada por Kieron Gillen, como é que vocês falam? E Jamie McKelvey, né? A dupla responsável pelo gibizaço inédito no Brasil chamado Phonogram, uma trilogia chamada Phonogram e também responsável por The Wicked and the Divine, né? Aqui no Brasil, que é lançado, não foi terminado, infelizmente. Eles simplesmente relançaram o título com novos heróis, permaneceram com alguns e colocaram outros. Eu tenho essa versão aqui, que é com a capa do Brian Lee O'Malley, né, do Scott Pilgrim. Eu comprei esse gibi só pra ter essa capa, cara. E assim, na boa, ele simplesmente pega os Jovens Vingadores e ele relança com uma equipe. Eu tô tentando achar uma imagem aqui com todo mundo que, bom, enfim, vai ter que servir essa aqui. Simplesmente com Hulkling aqui em cima, Miss América, né? América Chaves, Novar, o Capitão Marvel, né? Simplesmente Novar, o Icano, a Gavião Arqueira e o Loki. Cara, e é muito legal porque assim, o Gillen, ele aproveita um conceito que o surgimento dos Vingadores, ele aconteceu por conta do Loki. Né? Os heróis mais poderosos da Terra se uniram para enfrentar ameaças que ninguém conseguiria enfrentar, que no caso foi o Loki. Isso na primeira edição dos Vingadores de lá 1960. Então o Loki, ele é o responsável por surgir a nova geração de Vingadores, né? Da continuidade. Então essa é uma ideia muito boa do Gillen. E o Gillen, cara, ele é ótimo escrevendo personagens jovens. Ele escreveu a Geração Esperança, né? Anteriormente. Ele já escreveu outros heróis jovens também.
E, cara, os Jovens Vingadores dele é muito bom, é muito bom. Ele pega um conceito que é o seguinte: ele pega um gancho do volume um do Heimberg, que é o seguinte: a mãe do Hulkling morreu. Ela morreu, né? Morreu durante uma edição. E o Hulkling, ele sente muita falta da mãe dele. O Icano, ele simplesmente ele começa a ver vários, né? Ele entra no multiverso, vamos dizer assim, para achar em um universo onde a mãe dele esteja viva e trazer para ele. E ele acha a mãe do Hulkling, só que a mãe dele é um parasita interdimensional e que simplesmente é capaz de controlar a mente de todos os adultos que estão ao redor. E por ela ser um parasita, ela sempre está atrás de heróis para prender eles, sugar a alma deles, enfim. E ela quer o Icano, porque o Icano ele está destinado a ser o maior herói místico da Marvel. Então, assim, o Gillen ele já monta um novo time, ele aproveita um gancho anterior, ele cria um conceito de juventude versus né, os adultos, vamos dizer assim, muito bom, assim, que é uma premissa muito bacana. E, cara, os Jovens Vingadores, eles precisam enfrentar a mãe, né? Porque esse parasita interdimensional, ele tem o nome de mãe. Eles simplesmente precisam enfrentar, eles vão passando por altas aventuras, lidando com questões também, né, de adolescentes, de jovens heróis, na verdade, e é muito bom. Por exemplo, assim, o Novar, né, o Capitão Marvel, ele é um puta de um galinha. Ele tá ficando com a Gavião Arqueira e ele simplesmente fica mandando mensagens para a ex dele. Cara, é um macho escroto e é muito bom. E também tem a questão do Hulkling ele ficar sofrendo, porque como o Icano ele tem o poder de alterar a realidade, ele acha que o Icano está manipulando ele para eles ficarem juntos. Então assim, tem drama adolescente. Tem o Loki, né? O Loquinho aqui no caso, o Loquinho que é uma das melhores versões do Loki. O Loquinho também manipulando todo mundo. Tem aqui a América Chaves, que é um pouco mais velha, e aí ela tenta colocar um pouco né, sei lá, ser a adultona do grupo, só que ela também é uma mulher sensível até certo ponto. E depois entra o Prodígio, né, dos X-Men, também aqui pro grupo. Cara, é sério, o Gillen, ele é muito bom no que ele faz, assim, de escrever. É uma série que durou 15 números apenas. É um trabalho, assim, de autor. É um trabalho de autor que, infelizmente, também não foi muito bem trabalhado posteriormente pela Marvel. Porque, assim, depois que o Gillen entregou isso aqui entre os anos de 2013 e 2014, o grupo praticamente ele deixou de existir na Marvel. Ele apareceu em partes na série, na maxi série, na verdade, né, na Mega Saga Pecado Original, e aí eles só voltaram a ter um destaque agora na saga Império, que saiu durante a época do Covid lá fora, chegou aqui no Brasil também. Então, assim, mas até agora os Jovens Vingadores ele nunca teve o destaque merecido na Marvel, o que me deixa muito triste de verdade, porque os Jovens Vingadores eles trabalham conceitos fantásticos, que eu já citei aqui nesse vídeo, que é legado dos Vingadores, novos heróis para adicionar na Marvel, tem a questão do protocolo Vingadores, que é uma ideia que foi abandonada, tem a questão que tem, porra, talvez os dois dos maiores heróis gays da Marvel, que é o Hulkling e o Icano, essa questão do amor sendo trabalhado assim de uma forma cara, muito natural. Você percebe assim, saca? Aí alguém vai falar, lacração. Cara, não existe lacração. Na verdade, não existe lacração, né? Mas aqui muito menos, muito menos. São heróis gays naturalmente. Tem a questão, por exemplo, da Gavião Arqueira. Foi contada também numa edição do volume 1 que ela sofreu um abuso sexual quando ela era mais jovem. Então, assim, é um grupo que ele conversa
com a atualidade, sabe? Então, assim, a Marvel, ela deveria ir atrás de jovens autores para continuar esses temas sendo debatidos. Tem uma coisa muito bacana aqui na era do Gillen, que é quando o gibi ele tá acabando, e aí simplesmente rola uma balada. Rola uma balada no final, aqui para eles celebrarem que eles derrotaram a mãe. E aí rola nas páginas finais aqui, tipo, todo mundo falando, todo mundo é bissexual aqui, eu sou hétero, eu sou a única pessoa hétera aqui no grupo. E aí simplesmente chega aqui a América Chaves e fala pra Gavião Arqueiro, ele fala, porra, eu reparo da forma que você fica olhando pra mim, né? Você não é muito hétera assim, não, do jeito que você fala. Então, cara, e é isso que a juventude de hoje é, cara. Assim, esse negócio de monogamia, sabe, assim, de ficar se prendendo. Eu pego mulher, eu pego homem, não sei o que, tal. Jovem é assim, cara. Então, assim, tanto que o Remberg e o Gillen trabalharam são, sabe, eventos, são coisas que valem muito a pena a Marvel continuar explorando. E eu considero um grande desperdício a editora não dar prosseguimento a isso. A gente sabe que o mercado de quadrinhos ele sofre um grande problema, que é a questão da renovação de leitores. E para mim, os Jovens Vingadores são o grupo perfeito para a Marvel tentar angariar novos leitores, pegar e lançar um webcomic dos Jovens Vingadores, que é a maneira que os leitores mais jovens gostam de ler, e depois lançar uma versão impressa, porque os Jovens Vingadores são os heróis definitivos, os jovens heróis definitivos da Marvel para conversar com essa geração que tá aí, né, a famosa geração Z. E é uma pena que a editora não trabalhe isso. Eu sou muito fã dos Jovens Vingadores, eu fiz questão de reler tudo isso aqui só para fazer esse vídeo. Eu fiquei muito feliz, porque eu lembrei o quanto isso aqui é bacana, com exceção da terrível A Cruzada das Crianças. Então, você que está me vendo aqui, o que você acha dos Jovens Vingadores? O que você leu deles, né? Para quem não leu, por exemplo, tem a Panini lançou os encadernados de tudo isso aqui que eu estou falando, e também lançou em edições mensais. Também, para quem quiser, é só procurar o título dos Poderosos Novos Vingadores de anos atrás, que tem esse material do volume 1. A Cruzada das Crianças saiu em encadernado próprio pela Salvat. E os Jovens Vingadores do Gillen, se não me falha a memória, saiu em encadernados. Eu não lembro se saiu na mensal. Me perdoem, eu esqueci agora. Mas você leu? O que você acha? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Deixe seu comentário aí, diga o que você acha dos Jovens Vingadores. Eu vou ficar muito feliz de ler e de debater com vocês também. Não se esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal. Inscreva-se e ative a notificação para você não perder nenhuma novidade do Nerd Mochilinha. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo do canal. Valeu, galera!